Prosseguindo, nós vamos ver alguns aspectos finais da toxicocinética e depois nós vamos conhecer mais sobre as drogas. Beleza? Vamos ver parte da toxicodinâmica. Portanto, meus caros, até o módulo passado, até o vídeo passado, nós falamos da absorção, da distribuição, falamos da biotransformação, daquele bizuzinho A de me. Nós já falamos do A, absorção, D, distribuição, M de metabolismo, e agora vamos falar da excreção. O que é a excreção? Você vai jogar fora, o corpo vai jogar fora, vai para o exterior, excretar. É a eliminação da substância do organismo. Portanto, excretar é eliminar do organismo. E eu já mencionei a vocês que existem diversas formas de eliminação. A mais comum, que você ouve por aí, ou do nosso cotidiano, fezes, urina e ar exalado. Ah, professor, então substâncias são exaladas pelo ar expirado? Sim. Por isso que existe a técnica lá do etilômetro, popularmente chamado de bafômetro. O policial ele consegue determinar se o camarada ingeriu bebida alcoólica. Por quê? Tem um hálito característico. Por isso é importante conhecer as vias de excreção dos fármacos. As secreções podem ser pela bilis, pelo suor, pelo duto lacrimal, ou seja, quando você chora, pela via gástrica, salivar e láctea. Então, cuidado aqui, Vou colocar uma observação. Com gestantes, principalmente as drogadas. Por quê? As drogadas. Gestantes não, As pós-gestações. Por que isso? Porque elas estão no período de amamentação. No período de amamentação, a mãe costuma dar leite para o bebezinho. Então esse bebê, ele recebe, por exemplo, anticorpos da mãe. Isso é bom, mas ele também recebe metabólitos. Na gravidez é pior ainda, Ele já recebe direto ali pelos sistemas dos anexos embrionários, placenta e as veias, que fazem as trocas gasosas e a passagem de substâncias da mãe para o feto. Eu já devo ter comentado que existe a situação em que, após o parto, a criança nasce e aí, em questão de minutos ou algumas horas, ela passa a ter síndrome de abstinência de cocaína, porque a mãe usava cocaína durante a gestação. Com álcool é muito comum e a gente tem a síndrome fetal alcoólica. O feto nasce com vários problemas neurológicos, principalmente, decorrente do uso de drogas por parte da mãe. Prosseguindo, as excreções, essas são as mais comuns. Urina, fezes e aqui, catarrão, E o ar expirado. Beleza? As vias mais comuns que você acha, aqui, excreção na urina, fezes e catarro. E no ar. Muita gente esquece das secreções. Excreção urinária. Nós temos a depuração, a filtração sanguínea pelos rins, onde ocorre filtração glomerular, reabsorção e secreção tubular. Daí, a gente vai ter a excreção de substâncias polares, portanto, hidrossolúveis na urina. Qual a importância de saber isso? A importância de saber isso aqui é que um monte de drogas são biotransformadas, geram metabólitos e esses metabólitos são eliminados pela urina. E aí pode-se fazer um teste de urina, um exame, utilizando-se essa matriz, urina. Eu não disse também que as substâncias vão para o sangue para serem distribuídas no plasma?
pode ser coletado esse tipo de matriz, sangue, para fazer testes, por exemplo, dosagem de alcoolemia. Etilômetro para uso de álcool, ele vai fazer uma dosagem determinando ali basicamente a concentração de álcool expirado, portanto o álcool que está saindo dos alvéolos pulmonares. Alcoolemia já é o exame feito usando o sangue. São unidades de medidas diferentes. Então, alcoolemia é a dosagem usando como matriz o sangue de um dado indivíduo. Mas não é só para álcool, tá bom? Pode ser também para outros tipos de drogas. Rapidamente, excreção biliar. Nós temos produtos excretados pela bile, substâncias que são absorvidas no trato digestivo, que agora a gente usa o termo digestório. Excreção pulmonar de gases e vapores. Excreção por outras vias, suor, saliva, leite materno. Vimos tudo isso já. E aí nós vamos discutir um pouquinho da terceira fase, toxicodinâmica. Dinâmica de droga, né? Como que a droga age no corpo, como ela age no corpo. Portanto, a toxicodinâmica compreende os mecanismos de interação entre as moléculas do toxicante, que é a droga, e os sítios de ação, específicos ou não, dos órgãos e o aparecimento de desequilíbrio homeostático. Quando a gente coloca sítios de ação, é porque nem todo toxicante ele age num receptor. Ele pode agir por canais, ele pode agir em membrana, mas nem todos agem em estruturas e enzimas específicas, por exemplo. Daí o que nós temos? Esse resuminho. O toxicante, ele chega ao alcance do órgão, ele vai ter interação com a molécula-alvo, ou ele vai acarretar, após essa interação, alteração do ambiente biológico, gerando uma disfunção celular que leva ao dano. O dano a gente chama de toxicidade. Tranquilos, né? Tranquilinhos, isso aí. Então, de uma maneira geral, era isso que a gente precisava discutir grosseiramente sobre a fase de toxicinética e entender um pouquinho sobre toxicodinâmica. Nós vamos entrar, a partir desse momento, no estudo de classes de drogas. Você lembra, né? Os dislépticos, os analépticos, não é isso? Aquelas substâncias que retardam a ação cerebral, que aceleram, e aquelas que criam despersonificação. Feito isso, meus caros, nosso curso está encerrado na parte de toxicologia. E você vai começar agora, professor? Não. Eu vou começar depois de um próximo bloco. Por quê? Porque aí já fica tudo compartimentadozinho. Até aqui a gente vê esses aspectos e aí depois a gente começa a entrar com essas drogas e vamos estudar inicialmente os depressores do sistema nervoso central. Aí passaremos para os estimulantes e vamos finalizar com os psicodisléticos, os despersonificantes. Belezinha? Um abraço e até lá.